Olá, estamos aqui com mais um Pode Tudo, onde tudo pode, desde que não faça mal a ninguém. Antes de mais nada, senão a Kiki puxa minha orelha, eu vou lembrar vocês de seguir a gente no Instagram, no Spotify, eu tenho que decorar, gente, no Spotify, no Instagram, no Spotify, no YouTube, lá, sinetinha, porque, sabe o que eu percebo? O pessoal adora os cortes, mas na hora de assistir, ninguém assiste o episódio inteiro. E aí cheio de opinião, né? Aí começa a dar opinião. Tem umas opiniões que até são legais. Aliás, todas são. Mesmo quem critica, eu adoro, porque ferve o negócio. Mas, gente, dá uma olhadinha quando estiver no banheiro, sabe? Aquela coisa, o intestino tá preso. Pega lá. Olha o pod lá naquele momento. Tá cozinhando, tá brava, tá indo pelo carro. Escuta, pelo menos, né? Ajuda a gente. E dá opinião com propriedade, né? Porque pra gente falar de alguma coisa, a gente tem que saber do que tá falando, né? Bom, então é lá. Spotify, Instagram, YouTube e eu devo ter esquecido alguma coisa. TikTok, que eu devo esse TikTok aqui também. A gente não consegue dar conta do TikTok, mas vamos mudar, né, Kiki? Bora. E é isso, gente. Bom, então, passado tudo isso, os lembretes dados, né? A gente hoje vai receber uma pessoa super querida, que a vida me reapresentou recentemente, que é o Wagner Armani. É um moço que eu conheci há uns 20 anos atrás, talvez um pouco menos, não, ou um pouco mais, por aí, né? E o Wagner, a gente se conheceu numa situação muito inusitada, que eu vou deixar para ele contar. E depois a vida afasta, às vezes, as pessoas, né? Mas quando a gente tem empatia e carinho, pode passar o tempo que for, que quando a gente reencontra, a gente sente de novo toda aquela coisa boa que um dia existiu. E o Wagner, a gente se encontrou num evento e aí ele me surpreendeu com algumas coisas e me emocionou até com algumas coisas que ele me falou. E na hora eu falei, Wagner, ele estava até com a esposa dele, e eu falei, olha, o Wagner vai ter que ir lá no programa. E aí ele está aqui hoje para falar das adversidades, para falar de vida com a gente, tá bom? Então, Wagner, super bem-vindo. Obrigado. Obrigada por você ter aceitado estar com a gente. Obrigado, Dani. Né? E aí, você sabe, eu te falei, no Pod a gente fala de vida. Sim. Né? A gente não tenta, assim, de forma nenhuma, minimizar a dor de ninguém ou falar que tudo é normal. A gente não quer normalizar nada, né? Legal. Mas a gente quer, assim, trazer para as pessoas visões diferentes diante das adversidades, que a gente tenta intitular oportunidades de crescimento, né? Sim. Porque a gente cresce com os problemas. Eu acredito nisso, né? Todo mundo que pensa assim. Mas, e aí você tá aqui para falar das suas, né? Claro que eu acho que você talvez não consiga falar de todas, Não. mas de algumas, e falar do que você quiser. Então, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse, né? E aí, segue o barco. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Dani. Imagina, eu que Kiki, agradeço. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Wagner Armani, sou professor universitário de Direito Empresarial, sou advogado em Direito Empresarial, sou pai, sou esposo, enfim, sou filho. Como a gente tava falando, né? A gente várias personalidades em uma só, né? Sim. A gente é personagens, né? E, bom, como eu falei pra você, né? A gente tinha comentado sobre iniciar falando um pouco da diversidade que a gente teve, né? Eu tenho 44 anos, como eu disse, eu brinco que eu sou o pai do Cris, né? Tenho mais de um emprego. Então, Boa. a gente é advogado, é professor, né? E, bom, acho que a maior diversidade que eu tive, que eu me lembro, lógico que a gente teve várias, né? Todos os dias há diversidade, obstáculos, e a vida é superação. E acho que a maior que eu tive foi durante a pandemia, né? Acho que muitas pessoas tiveram, que foi uma questão de sobrecarregar. Eu tive uma sobrecarga emocional, principalmente, por conta de tudo que estava acontecendo, filho pequeno, trabalho, trancado em casa, a gente é super ativo, escritório, faculdade, a família, parque, enfim, tudo que a gente podia fazer, e a gente teve o confinamento lá por conta da pandemia. E nesse momento, né, eu tive um burnout, né, tive uma questão muito grave ali de não conseguir mais fazer as coisas com o prazer que a gente tinha. Eu acho que a vida, ela é feita de prazeres e, obviamente, que são coisas esporádicas, obstáculos, adversidades, mas os pequenos prazeres da vida é o que mais nos faz crescer e faz ser resiliente. E naquele momento, eu não tive mais isso por conta dessa questão de saúde mental
muito vinculado à questão da pandemia e à sobrecarga que trouxe para todo mundo, aquele momento que você estava com um filho pequeno, medo do que poderia acontecer, pais idosos, todo mundo em casa, falta de contato. E eu tive esse problema de saúde mental, né, esse burnout. Me lembro que eu não tinha vontade de fazer nada, tinha até medo de fazer as coisas, de acordar, e você, né, super pai, mestre, professor, e você se sente naquele momento um pouco acuado, né? E aí, graças a Deus, eu tenho uma família bem estruturada, que minha esposa, né, e naquele momento meus colegas de trabalho também, né, verificaram essa situação, me deram um super apoio, a família, e eu fui atrás de um profissional, né, uma profissional, para me ajudar. E a partir do momento que eu comecei o tratamento, eu ressignifiquei as coisas e percebi que, na verdade, era um momento de estresse extremo, né? E com o apoio da doutora Paula, da Jussara na época, que foram a psiquiatra e a psicólogo que me acompanharam, em pouco tempo até, segundo elas até, eu consegui superar esse momento e ressignificar um pouco a vida, né? Então, mais leveza no trabalho, com a família, né, com os amigos, dar prioridades a outras coisas. E que não quanto só... tempo você ficou com esse que assim, né, não é uma... Mais ou menos, assim, que vamos dizer o pico, porque acho que a melhora é gradativa também, né? Mas o pico, assim, naquela fase mais... Eu acho que a pior é gradativa, né, porque a gente, diferente de uma ferida de quebrar a perna, o braço, se machucar, que você tem visualmente, a saúde mental, você não tem isso. Então, ela vai te consumindo, né? Ela vai te consumindo e você não percebe. E a sociedade, ela tem um preconceito um pouco grande com relação a isso. Então, né, um momento de fraqueza, as pessoas confundem certas coisas e você mesmo não percebe e não quer aceitar. Começa a achar que é preguiça, começa a achar Exato. que... Isso é interessante, né? É que nem o pânico, as pessoas acham que pânico não é nada, ou né? que é frescura, ou que Ah, mas você não tem força de vontade. Oi? Falta de Deus, Falta né? de Deus. Tem muitas... né? E Você assim... tem serotonina, né? Não é Deus. A gente fica... então, a gente vai observando certos comportamentos que você não tinha. E acho que para te ajudar nisso, vale muito os amigos, a família mesmo, te falar, cara, você não tá legal, né? O que tá acontecendo. Procurar ajuda, né? Então, Mas aí quando você se viu nesse lugar, então tá ok, eu realmente você conseguiu um diagnóstico. Certo. Você aceitou esse diagnóstico, que eu acho isso muito importante, né? Sim. Porque eu acho que para começar a cura, você tem que aceitar o diagnóstico, né? Muita humildade. Então você aceitou o diagnóstico, e aí eu pergunto assim, desse momento que você falou, bom, eu preciso cuidar disso, você consegue lembrar em quanto tempo você se viu uma melhora que você conseguia já retomar, ainda que lentamente, mas sair daquela zona de que não dou conta de nada, não quero fazer nada, sabe? Aquela situação de que você não dá conta mesmo, de... assim, a partir do momento que eu busquei ajuda, né, acredito que em um mês e pouquinho já... Nossa, rapidíssimo. Já, super rápido. Assim, eu tenho... E não teve recaídas? Porque esse é um processo normal também. Teve, mas assim, bem esporádica, né, o pico de verdade foi quando eu não tinha mais vontade de verdade de me propor a fazer as coisas, de trabalhar, de sair, de querer ficar em casa, né? Obviamente que a gente estava num momento de exceção ali, mas ainda assim você tem, né, essa sensação. Então, em pouco tempo depois do início do tratamento, eu já consegui ver melhora. Que maravilha. Né? E eu sou uma pessoa que me entendo por bastante resiliente, né? Eu tenho um hiperfoco em algumas coisas. A sua história e ele vai contar uma história aqui que eu quero que ele conte da aprovação dele na PUC, que vai mostrar a resiliência dele. Aliás, acho que eu vou até pular uma pergunta final para ele. Mas volta aí. Saber. Então, assim, creio que até um mês e pouquinho já me sentia melhor, já me sentia mais
disposto, né? Renovado Eu e sei como é. com os pequenos prazeres da vida retomando. Delícia. E aí o corpo, ele fala, pô, isso que é legal, né? Isso que é bom. O Então, corpo reage, né? Positivamente, né? eu faço um paralelo um pouco com o exercício físico, né? Que você Nem me fale. começa a fazer o exercício, seja na academia, seja corrida, alguma coisa nesse sentido, e aquele momento, pô, meu corpo não quer correr. Nenhum corpo, quer dizer, nenhum corpo não, mas o meu fala assim, cara, a gente quer ficar deitado. enfim, cara, prefiro Netflix, né? É. E aí você tem aquele momento de negação, mas resilientemente você inicia, né? Isso também foi muito legal, eu contratei uma personal. Na época também para te... Nessa época, legal. até hoje tá comigo. Tá, legal. Então a gente é um parceiro aí, um levanta o outro, né? E ela insistiu com algumas coisas e eu, com o apoio dela, inclusive, a gente começou um trabalho de preparação física e o start que é necessário. Como eu falei, você não quer começar, mas você começa, você se sente bem durante o exercício, né? Depois que você começa. E depois, quando termina, dá aquela sensação de prazer. Pô, ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu fiz, Com sexo, né? Mas depois você acha que ele... Eu não tenho preguiça, eu não tô nessa fase. Ele também não. Então você... Então foi isso, foi essa superação que eu acho que, de novo, né, os próprios pessoas que fazem acompanhamento, obviamente que depois disso a gente percebe que assim como um cardiologista, assim como um urologista, oftalmo, etc., a pessoa precisa também desse tipo de tratamento. E eu faço um acompanhamento para não ter nenhum tipo de recaída, né? Sim. Tenho todos os protocolos, sigo os protocolos, Tem né? que vigiar. Faço os exames, exato. Vigiar. E graças a Deus, depois desse período, eu não tive mais nenhuma recaída. E pelo contrário, acho que renovou, né? Parece que eu zerei a vida de novo. Caraca. E deu vontade, e retomei toda a vontade que eu tenho, né? Os pequenos prazeres da vida, né? Que é o que eu tava até comentando hoje com a minha personal, antes de vir pra cá, né? Eu fiz exercício e tava conversando com ela. Que às vezes a gente tem um dia super sobrecarregado, né? De trabalho, etc. Mas esse pequeno prazer, como eu tenho com a minha família, com o trabalho, né, minhas aulas, meu escritório, meus colegas. Então isso faz a gente acordar e tá tudo bem, vamos acordar, vamos lá, vamos fazer, vamos cumprir, né? Não, eu já, nessa época eu tinha aquele negócio, amanhã é segunda-feira. Eu sei. E aí você fala, poxa, mas amanhã é segunda-feira. E hoje é assim, cara, amanhã é segunda-feira, tá tudo certo. Eu vou fazer exercício, eu vou acordar. Eu tenho uma turma da faculdade super bacana de segunda-feira de manhã, então você já vai animado, já chego lá e aí galera, beleza? Dou aquele grito, assusta todo mundo, e o pessoal já vê aquela energia e você contagia as pessoas com a energia, né? Com certeza. Então eu sempre falo, as pessoas falam assim, nossa Wagner, você tem uma facilidade de conversar com as pessoas, de ter... né, de abrir, etc. Na verdade, assim, é um bom dia, tá tudo bem, um sorriso, acolhimento. Né? Gente, isso é uma sociedade, né? A gente gosta de segunda-feira. É verdade. Gosta da rotina. Eu gosto de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E eu só tô achando que o tempo tá passando muito rápido. Eu também acho. E eu vejo meus filhos Prepara, crescendo. a gente tem 27, 20. Se prepara, que daqui pra frente vai mais rápido. Então é isso, assim, acho que foi um momento mais estressante na minha... E você falou já, graças a Deus, algumas vezes aí. Então, eu ia te perguntar isso, essa outra coisa que a gente sempre traz isso um pouco aqui, né? Tá. Você tem fé Sim. em algo, né? E isso te ajuda também nesses momentos. Sim. Isso te ajudou também. Sim, de fato, eu acho que assim, é difícil não acreditar que a gente tá aqui sem algo maior, né? Não, eu acho que cada pessoa pode acreditar de uma forma de que é este algo maior. Então, assim, acredito que todas as religiões e todas as crenças são importantes. Eu acho que isso, independentemente de religião, independentemente de crença, faz a pessoa acreditar em algo maior e até ter um caminho, né, que ela persegue durante sua vida com relação a isso, né? Eu nasci católico, com meus pais católicos, sou católico, levo a família na missa, faço as orações antes de dormir, de agradecimento, né? Levo isso para os meus filhos também, a gente vai à missa com eles. Obviamente que
como ele tem 10 e 6 anos ainda, não tem uma compreensão direito do ritual e do que está acontecendo, mas é importante levar para eles criarem essa rotina e depois se entenderem que essa também é a fé deles, seguirem, né? Eu acho que a gente sempre quer que o filho siga aquilo que a gente acredita, mas também há uma plena, total liberdade para eles, desde que desenvolva algo positivo. Salutar, né? Algo bom. Algo bom, que acho que é o que eu acredito, né? Eu acho que é bom para a pessoa ter essa fé. Né? Faz criar o hábito, né? Isso aí. Isso a gente faz, mas as escolhas acabam sendo deles, né? Sim. Óbvio. Agora, a gente falou de um momento em que você teve aí, né, uma diversidade que eu digo que você teve que se resgatar, né, e teve resiliência, como você falou que você é muito resiliente. Sou. E às vezes a gente tem que ser resiliente mesmo, né, para inclusive colher coisas que são boas, né, porque às vezes as pessoas pensam na resiliência para você superar algo que no início parece negativo, e às vezes você quer muito, né, e muitas vezes a gente até teve gente aqui que falou já, mas Deus me tirava daquele caminho, eu insistia naquele caminho, mas eu não queria aquele caminho, né? E eu tô querendo puxar o assunto, você já sabe pra quê, né? Pra por quanto você foi resiliente para ser aprovado hoje aonde você dá aula, né? Porque eu sei disso, Wagner fez, acho que 17 entrevistas para ser aprovado e dar aula numa faculdade super conceituada aqui em Campinas, né? Se não a mais, né? Uma das mais, que é a PUC. Nós todos somos filhos da PUC, né? E ele, muito orgulho. E hoje ele se torna um pai, um dos pais, né? Que forma alunos. E essa história do Wagner também é muito legal. Eu queria que você trouxesse isso também. Eu tenho uma mãe, né? Que ela é engenheira civil, que não exerceu a profissão para cuidar dos filhos, como naquela época era muito comum. Era muito comum, né? É óbvio que hoje a gente enxerga de outra forma, mas natural, né? Ela foi, no caso ali, muito dada, né, para a família nesse sentido, mas era uma engenheira civil e, à época, ela teve a oportunidade de ter um Kumon, né? Que era aquela escola de matemática. Legal. Muito legal. E eu, inclusive, concluí, né, o Kumon, tanto de matemática quanto de português, e ela precisava de ajuda para correção, para ajudar os alunos, e eu gostava muito de matemática, física, e eu fui fazer o Kumon, né, lá com ela, e ajudava ela nas aulas, e eu dava aula particular de matemática, química e física, que eu gostava de exatas. Meu Deus, ele foi diferenciado. Ele foi fazer direito. Eu fiz engenharia civil na Unicamp, não concluinte, mas fiz engenharia civil na Unicamp. E aí, como eu gostava dessa parte de ensinar, e eu sempre gosto de contar histórias, né, como vocês podem perceber, joguei muito RPG com meus amigos, enfim, era o nerd daquela época dos anos 80, 90, que hoje em dia é mais comum do que na época, né? E aí eu sempre quis dar aula na PUC. Quando eu decidi fazer direito, né, desistir da engenharia civil, fui fazer direito na PUC. E lá eu era encantado pelos professores, né? Então, assim, achava um brilhantismo, as pessoas que estavam ali, todos os meus professores. Obviamente que tem os mais didática, menos didática, né? Mas a gente se espelha muito nas pessoas que a gente... Eu sempre falo assim, né? Eu acho que a gente precisa ter pessoas para se inspirar, né? Sim. São as pessoas que... Não é que você quer alcançar no sentido de estar no lugar dela, mas assim, poxa, aquela pessoa é uma pessoa que eu me encanto, é uma pessoa que me traz... Então, desde grandes ídolos como Ayrton Senna, Pelé, etc., até seus pais, né? Que a gente tem que buscar uma inspiração. E no meu caso, no direito, a minha inspiração sempre foram meus professores, né? Eu tive ótimos professores, enfim, não vou nominar todos aqui, senão eu vou esquecer de alguém, isso não é legal. Hoje, meus colegas, inclusive, e... Um que me chamava muita atenção na época, o Denis, né, o Marcelo Altieri, o Fabrício Pelói, que hoje ainda são professores, meus colegas na faculdade. E eu queria dar aula, né? Então eu comecei a fazer monitoria, fui com a Fabiana. Eu lembro da Fabi, de lógica. De lógica. Eu lembro. Então, da minha engenharia civil para lógica, foi um passo. Exatamente. Né? Eu
construir algumas fórmulas, algumas coisas. Que eu perguntava, diferentes. um parênteses, o que essa lógica tá fazendo aqui? Né? Não, mas Depois eu fui entender. entende, Mas quando você entra com 18 anos, você era vê, difícil. eu falava, gente, o que eu tô vendo essas porcaria aqui agora? Lógica, filosofia, né? A gente que é do empresarial, né, que a gente vê, por exemplo, aula de economia, de teoria geral do direito, você vê algumas matérias que você fala assim, poxa, mas eu quero civil, quero penal, quero ver sangue, aquelas coisas. E o aluno não tem a percepção que lá na frente, principalmente, né, no nosso momento de carreira, talvez o conhecimento geral sobre economia, contabilidade, administração, etc., é mais importante do que a técnica jurídica que você tem. Não que não precisa ter a base. Mas enfim, aí eu fui monitor de lógica com a Fabiana, ela me ajudou muito, foi uma querida, é uma das pessoas que eu sou muito grato. E depois eu fui também da professora Bressani de Direito Comercial. A Lúcia. Maria Lúcia Bressani. E meu professor de Direito Comercial foi, assim, para mim, hoje, uma inspiração enorme, que é o Marco Antônio Calabria. Ah, o Calabria. É, o Calabria. Um querido. Super. E eu tenho uma história legal com ele, depois eu conto. Mas enfim, então eu tive essa vontade, essa vocação, e eu perguntei uma vez pro Denis, pro Marcelo, pros professores ali, qual era como que eu chegava ali. E todos, né, cada um dava sua história, seu testemunho, mas o que todos convergiam era a necessidade do mestrado. Na época, diferentemente de hoje, a prova da ordem você só podia prestar depois de formado. Isso. Né? Então eu me formei em 2005, prestei a prova da ordem em 2006, né? Formado em dezembro de 2005. Em 2006 eu prestei o mestrado na Unimep, por conta dessa vontade de dar aula, e iniciei o mestrado em 2007. Então 2006, ordem, 2007, preparação, mestrado 2007. E aí em 2007, moleque, 20 e poucos anos, tipo, queria farra, né? Um modo de dizer assim, trabalhava em um escritório de advocacia, mas assim, super cível, generalista, etc. Eu gostava do que eu fazia, mas não tinha a compreensão do que a gente leva para a vida. E aí em 2008, 2007 eu comecei o mestrado, e a PUC, né, naquela época, ela abria concurso da noite pro dia. Então era 2 dias, 3 dias para fazer lá as entrevistas. E aí tudo que abria eu prestava. Entendi. Então foram dezenas de vezes, né? Eu conto 17, mas sempre um número místico, né? Mas assim, eu me lembro que eu ia fazer as entrevistas, eu levava lá meu currículo, aí eu olhava, você acabou de se formar, mas você tá no mestrado, você não tem experiência. Como que eu vou colocar um professor de direito internacional se você nunca teve contato de não sei o quê, de teoria geral do direito, né? Exigências, né? Naturais. Mas ok, tá certo, é uma grande instituição e tem que ter mesmo. Eu acredito muito nisso, né? E aí, uma vez, abriu o concurso de Direito Comercial, minha tia, a Márcia, ela me ligou e falou, Vaguinho, você viu que abriu? Eu falei, tia, não vi, não tô acompanhando mais, não tá dando certo, e tava na academia, vou pra balada com meus amigos. Não tá dando certo, eles estão querendo que eu estude um pouco, que eu trabalhe um pouco pra poder dar aula. E aí eu falei assim, tia, eu não vou prestar. Ela falou, não, Vaguinho, vai lá, não sei o quê. Aí eu falei, tá bom, vai, minha tia insistiu, eu saí da academia, fui num computador lá do clube mesmo, já peguei o plano de disciplina que eu tinha lá da faculdade na época, copiei, colei e mandei. Aquela inscrição despretensiosa, né? Total. Vou fazer, já fiz tantas. Aí no dia seguinte acordar cedo, negócio que você já fica bem assim, será, de novo? Mas já vou, né? Já fui tantas, mais um. E tinha outros candidatos, não era só eu não me lembro a quantidade, quem eram, isso não importa. Eu me lembro que na entrevista estava o professor Marcelo Altieri e o professor Feriani Pai, né? Uma curiosidade que no 5º ano eu fiz minha monografia sobre ação munitória, e no 5º ano o Marcelo Altieri foi meu professor de civil e o Feriani era meu professor de processo especial, procedimentos especiais e munitória. E eu falei para ele, professor, posso dar na aula de munitória? Eu posso dar aula? Porque a minha tese da monografia eu queria... E nesse dia da aula tinha o Feriani, depois foi o Denis assistir, que era meu orientador, que é uma pessoa que sempre me inspirou e me apoiou nesse momento. E aí ele lembrou, você lembra que você me deu aula em 2005? Foi muito boa, muito elogiada, aquele jeito do Feriani, super acolhedor, né? E aí o Marcelo falou, mas
Agora, direito comercial, o que você sabe de direito comercial? E, real, eu só se lembrava que o Marco Antônio Calabria falou na época. Mas eu acho que o Marcelo me conhecia no sentido de confiança, era um bom aluno, sempre entregava resultados. E ele falou assim, olha, então tá bom, Wagner, vamos... Legal, mas você ainda não terminou o mestrado, não era requisito para vaga na época, hoje mestrado, doutorado, enfim. E aí ele falou, então, legal, muito bem, né? Isso foi numa quarta-feira. Aí ele, olha, o resultado sai até sexta-feira, boa sorte e tal. Aí eu chamo outro candidato, fui embora, falei, Aí eu liguei pra minha tia. Pau, né? Falei, tá certo, vamos lá, né? E aí na quarta-feira mesmo, eu recebi uma ligação, e era uma mulher, né, me ligou e falou assim, essa eu ia falar uma senhora, mas ia pegar mal aqui. Vai apanhar, né? Agora eu vou Me chutaram embaixo Era aqui. uma moça. E aí, oi, professor Wagner? Eu falei, eu do outro lado ali, pois não, né? Deu uma engraçada na voz. Aí eu falei assim, quem é, né? Aqui é a Daniela, e eu peguei seu contato com o professor Marcelo Altieri, da PUC, você é professor de Direito Comercial da PUC, né? Falei, olha, não, né? Aliás, eu acabei de sair de uma entrevista, mas tá tudo bem, né? Sou. E aí ela, então, gostaria de fazer uma entrevista aqui no Absoluto, né? Amanhã à noite, se você pode, né? Quinta-feira, né? Falei, posso, claro, né? E aí eu mó empolgado, né? De quarta pra quinta, fui cortar cabelo, fui fazer um monte de coisa pra fazer entrevista, né? Comprou um perfume novo. Comprei lá um do Jequiti lá, né? E vamos que vamos. E aí na quinta-feira, cheguei lá no Absoluto, né? A secretária Daniela, né, na época. Xará. Sua xará, ela me recebeu, né? Wagner, peraí que a Daniela tá chegando, ela tá dando aula, aí ela vai falar com você no intervalo. Falei, tá bom, né? Espero. Aí ela saiu da sala de aula toda afobada, assim. Imagina. Você é o... Ela pegou assim, você é o Wagner? Você é o professor de Direito Comercial? Eu falei, legal, começa amanhã, tá? Aí eu, oi? Mas... Tem entrevista? Quantas aulas, quantos não sei o que você falar? Não. Tenho certeza que você vai se dar bem. Virou as costas e foi embora. E aí eu... super feliz e ao mesmo tempo desesperado. Mas é que eu tinha uma super indicação. Aqui eu preciso fazer um parênteses, né? Só sem querer te cortar, e você vai continuar, porque eu amei saber dessa história, eu soube recentemente. Mas eu tinha um cursinho preparatório para OAB. Eu tinha dado aula num cursinho muito conhecido, que ainda tá aí, por aí, graças a Deus. Depois eu fui montar, na época eu era casada, meu ex-marido tinha o sonho de ter um cursinho. E aí a gente montou o Absoluto. E meu ex-marido dava aula na PUC. E aí ele conhecia, né, todos os professores, enfim. Então, todo mundo que vinha indicado, vinha muito bem indicado. Então, eu não tinha que saber mais nada. A pessoa dá aula, ela tá afim de dar aula, ela tem disponibilidade para dar aula, ela vai dar aula. Agora, eu não vou negar, e não é porque o Wagner tá aqui, que tem a questão da empatia e da energia. Sim. Se eu tivesse batido o olho nele, porque isso todo mundo tem um pouco, né? Sim. E eu acho que eu devo ter pegado na sua mão. Sim. Porque eu tenho essa mania. Peguei na sua mão? Tá, gente? Não, eu não sou bruxa. Não. Ela é touch. Ela Ela só tocando nas pessoas. Não, mas eu devo ter, eu tô chutando, mas eu devo. Você lembra? Sim, eu lembro que você pegou no meu braço. Enquanto você tava falando, eu tava segurando no meu braço. Eu falei, touch. Então, e aí teve esse touch. E eu falei, você tem disponibilidade? Você tá afim? E foi a melhor coisa que eu fiz. Então, tinha um amigo que havia indicado, um amigo querido, uma pessoa que, né, não podia dar aula no cursinho porque era um cara super atarefado, mas ele participava nos bastidores, indicando gente. Sim. Que era o Marcelo. E aí, aí eu encontro o Wagner, aí aquela coisa do olho, né? Pessoa que olha no teu olho, isso já conta pra mim. Aí eu dou aquele touch, né? E aí, tava disposto? E foi ótimo. Mas aí, sério. Deu tão certo que ele tá aqui hoje agradecendo. Isso é maravilhoso. Isso é muito legal. Isso é lindo. E eu, então, passei, né, de quinta-feira pra sexta, nessa loucura. Você ia dar aula na sexta, né? Na sexta. E eu, assim, eu tinha direito comercial na graduação, mas nunca me dediquei a estudar e fazer as coisas acontecerem. Eu brinco que a minha vida é meio Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Porque a minha intenção era dar aula de processo civil, nunca de comercial, mas enfim. Aí surgiu essa oportunidade no Absoluto e eu agarrei com unhas e dentes, que era o que eu queria pra minha vida, né? Eu sempre quis ser professor. E aí eu estudei
da noite pro dia, li todo o manual do Fábio Coelho, que era... Não dormiu, né, Era o querido? que tinha. Não. E eu até lembro, na época que eu liguei pro advogado que eu trabalhava, né? Eu era advogado júnior, falei, olha, aconteceu isso. Ele, legal, parabéns, né? Nada, tipo, ok, mas, né, legal. E eu falei, olha, eu queria ver se amanhã eu podia faltar, né, pra estudar, me preparar. Ele falou assim, não, tem compromissos aqui que você assumiu, tem uma defesa que você tem que me entregar, tem que fazer protocolo, tem que fazer isso. Uma doida, problema Vem aqui, faz o que você tem que fazer, se vira. Tá bom. E ok, porque, eu não sou uma pessoa que fala, pô, mas ele não entende meu lado. É o lado dele, é a minha contratação, enfim. Claro. Se você tem alguma coisa que você quer fazer além daquilo que você se comprometeu, você Encaixe. Encaixe. né? E eu não tenho problema nenhum com relação a isso, nem naquela época, nem hoje. Eu me comprometi, vou entregar. Então eu me dediquei, estudei. E arrasou. Um manual inteiro do Fábio Coelho, arrasei a turma, eu acho. Mas, É. enfim. E aí a primeira aula foi, né? Eu cheguei preparado para começar o direito comercial, lá com a teoria geral, etc. Na hora que eu chego na sala de aula, uma aluna vira para mim e fala assim: professor, mas isso foi dado na aula passada. Então eu estava entrando no meio. Isso não foi um detalhe que eu não me. Esqueceram. Um pequeno detalhe. Aí eu falei, tá bom, mas onde vocês pararam? Aí a menina falou o ponto lá, parece a parte toda a teoria geral parece que já tinha sido dada pelo professor anterior e entrou no societário. Você não tinha preparado. Não que eu não tinha preparado, na verdade eu não tinha preparado nada, né, porque... Uma revisãozinha aqui. Importante todo mundo ver nessa revisão. E assim, a aula foi efetivamente lendo ali, fazendo o que eu me preparei, eu fiz as 10 últimas provas da OAB, separei as questões, separei gráfico, vi o que mais caía, fiz toda uma questão de apresentação, pessoal, isso aqui é o que mais cai, o que menos cai, olha, repetiu aqui, isso eu preparei, isso em um dia, tá? Trabalhando, diga-se passagem. Então eu cheguei na sala de aula e falei, olha, direito societário, sociedade limitada, a sociedade anônima, e fui passando ali umas dicas e passava questões também para os alunos fazerem, para aquela aula passar um pouco mais rápido. Né? Claro. E aí, no intervalo, né, desesperado, porque... Tadinho. Mas Você ajudou. eu respirando, né, e aí eu fui conversar com a turma, pelo menos, eu falei assim, pelo menos no carisma eu vou ganhar o pessoal, né, fui conversar. Aí uma menina falou assim, professor, não sei, para que serve o direito comercial? E eu quase respondi para ela, nem eu. Eu também tô tentando. Ontem eu comecei a estudar isso também. Aí eu peguei, eu tenho uma memória, na época eu tinha memória fotográfica, hoje nem tanto, mas na época eu tinha boa memória. Eu falei para ela, olha, direito comercial é o ramo do direito que estuda o empresário, a empresa e os institutos afins. Ela olhou pra minha cara, tipo, porra, que é isso, né? E acho que ela nunca mais gostou de direito comercial depois daquele dia, mas isso me marcou e assim, poxa, toda vez que eu vou dar uma matéria, né, direito empresarial, seja teoria geral, societário, títulos de crédito, contratos, eu dou uma aula introdutória para falar para que serve aquilo. Legal. Né? Não é só aquilo, tipo, vamos estudar por estudar porque você tem que passar de ano. Não, olha, o direito empresarial, né, se você tem um telefone, um caderno, uma mesa, câmera, as televisão, etc., é porque alguém se propôs a colocar isso no mercado. Então, o direito comercial, tudo é negócio. Ele vai trabalhar esse ambiente de mercado e de negócios, protegendo, né, os agentes econômicos que trabalham com isso. E aí começa a nascer um prazer maior sobre o direito empresarial, né? Então, assim, aí o Marcelo Altieri me liga na sexta-feira, né, a secretária, na verdade, me parabenizando que eu tinha passado no concurso, que eu ia começar a dar aula na segunda-feira. Abriu a porta, né? Abriu o portal. Tem uma coisa que a gente fala. Abriu o portal. A gente fala muito de superação de adversidade. Então, isso que eu tô falando. Mas... A diversidade positiva, né? Então, mas que ele fez, eu também quero contar uma história rápida, que o importante também é você estar pronto, preparado para as oportunidades, para as coisas boas que vêm para sua vida, né? Como ele diz, você ligou a louca lá, que é a Dani, você é professor de direito comercial, o cara tá fazendo concurso ainda, não é só, né? É isso aí. Eu tenho uma história assim, eu trabalhei 10 anos em telecom, fui diretora jurídica de uma empresa grande francesa, só que quando eu entrei, te contei, antes nos bastidores, eu saí de Campinas muito cedo, né? E fui seguindo minha carreira, fui no financeiro, também já contei aqui. Quando me convidaram para trabalhar nessa empresa, eu não sabia nada, era abertura do mercado de telecom no Brasil. Não tinha nada ainda, não tinha nem IP, não tinha nada.
E aí eu comecei a trabalhar me achando, né? E aí os headhunters me ligaram e falaram assim, doutora, a senhora que é especialista em telecomunicações, eu não sabia porra nenhuma, não é? Eu não sabia nada, né? Eu era uma generalista que estava ali, que tal, e estava aprendendo. E eu dizia, sou. E nesse eu fiz um monte de entrevista, eu fui chamada para um monte de coisa. Isso aí. E fui aprendendo no processo, porque É o isso. caminho é o caminho, né? É o caminhar que É o que interessa. você faz com o que te apresentam. Você fala, É? não sou, Então- acabei meu primeiro dia aqui, não É sei isso aí. nada. Você tem o limão. O que você vai fazer? Ah, o Wagner vai fazer um mousse. A Kiki vai fazer uma caipirinha. Eu vou espremer ele numa água. É isso. É o que É cada isso. um faz com aquilo que lhe é dado, Exato. né? E aí eu acho assim, o fato de ele ter encarado deve ter dado taquicardia Claro, nele, é né? difícil. Mas olha hoje, veja só, aí veio a resposta da PUC, porque eu acredito muito nisso, né? veio tudo Tem um junto. momento que as coisas se abrem. E quando elas se abrem, elas se abrem por completo. Com certeza. Né? Então você estava no momento e você teve, porque outra pessoa talvez falasse, ai não, mas quinta não consigo, sexta não consigo, tá muito em cima pra mim. É. Quanta gente falaria isso, Sim. né? vou E deixaria abraçar. passar. E você não, você abraçou. E olha que legal, começou a dar aula na PUC no mesmo dia, quer dizer, teve um final de semana pra comemorar a beça. Não, para estudar a beça. Estudar comemorando, estudar comemorando. Estudar comemorando, comemorar estudando. E hoje, né, ele dá aula já Maravilhoso. desde aquela época e ainda avançou, né, inovou, que eu quero que você fale rapidamente, que o nosso tempo está curtíssimo. E Mas ficou muito diferenciado, legal. parou para pensar como é que ele poderia. Quer dizer, isso é ouvir. Ouvir. É. Aí a aluna falou, eu falei, não, então É peraí, trabalhar, vamos fazer isso ficar mais É trabalhar. interessante. Eu vou botar um pingo de baunilha nessa Isso aí, mousse, é isso né? aí, é isso. Então, é mais ou menos isso. E aí, eu tô olhando aqui, que ele prometeu e Sim. cumpriu. E aí vem essa ideia maravilhosa, isso né? É muito bacana. Das tirinhas. Eu queria que você Tirinhas falasse disso. empresariais, né? Eu tenho 2 projetos, né? Na verdade, assim, né, professor, hoje são 18 anos, 17 anos dando aula, graças a Daniela que deu Até um empurrãozinho, né? Eu tava olhando o abismo, ela vai, né? Ainda. Então, e assim, essa história, na verdade, a gente se encontrou no baile da OAB esse ano. Isso. Aí a gente se cruzou, lembra de mim? Eu, nossa, eu sou uma péssima memória. Aí eu, nossa, lógico que lembro, né? Então, aí eu contei pra ela, expliquei essa E eu gratidão. reconheci pelo nome. Porque visualmente eu sou péssima também. Eu Mas também. quando falou o nome, Wagner Armani, eu falei, meu, esse cara deu aula no meu cursinho. E aí eu fui te abordar. Muito Desculpa, só legal. pra E aí, né, pô, depois, obviamente que depois a gente se dedica, né? Eu sou uma pessoa, de novo, tenho um hiperfoco, então me dediquei ao direito empresarial, estudei, estudo, amo o que eu faço, sou muito grato pela PUC por todo esse tempo de aula, terminei o mestrado, depois fui para o doutorado, né, e eu gosto muito de técnicas didáticas de explicação, né, e aí Legal. eu escrevi minha tese de doutorado, depois eu comecei a escrever livros de direito empresarial, hoje a editora Foco tem uma coleção de livros de direito empresarial, de teoria, só que eu gosto muito do universo geek. Então, eu sou leitor de história em quadrinhos há 30 anos, colecionador, tenho mais de 10 mil quadrinhos, estudo técnica de roteiro, de quadrificação, Legal. etc, etc. E por conta desse hobby, né, das histórias em quadrinhos do direito empresarial, eu pensei em juntar os dois. É um projeto já antigo que eu tinha, mas nunca tinha saído do papel, até que chegou um momento que eu publiquei algumas histórias em quadrinhos que não tem nada a ver com direito, né? Mas sim do que eu gosto. E aí eu juntei os dois e até que eu consegui, depois de ler Sapiens, aquele livro Sapiens, tem história em quadrinhos. Aí eu li, estudei a técnica e com base na técnica eu... Eu não sabia que tinha quadrinhos. Gente, e quanta coisa, quanta Gente, informação. Eu quanta achei que informação, achei que gente. fosse só um É. Não. Mas é- Maravilhoso. Então, eu estudo técnica de roteiro, de cinema, quadrinhos, livro, tenho livros publicados de direito. Dorme, Wagner? Então. Durmo bem, sou bom de cama. Aí eu tenho, né, esse hobby, e aí, estudo, prática, etc. Depois de 30 anos estudando, o que eu gosto, eu preparei, então, um livro, Olha, gente, deixa eu mostrar. história em quadrinhos, né, Presente, direito tirar. empresarial Presente, adorei, ó. em quadrinhos. Gente, E além olha que legal. Ai, que orgulho. além muito do legal. físico, você Eu quero tem saber se uma tem conta dedicatória. no Instagram. Não, ainda acabei de abrir. Ele vai fazer uma Depois ele vai fazer É. uma dedicatória ali. Então, assim, esse projeto, né, Obrigada. é o Direito Empresário em Quadrinhos, ele de fato estuda, ele segue um pouco minhas aulas, então, da teoria geral Que até a questão legal. da constituição de sociedade,
de contabilidade, enfim, tem várias, né? E eles usam técnicas de mangá, de anime, enfim, legal. tem várias técnicas que eu tive que estudar para preparar. E a Kat Selan, né? Ela é a artista, né? tô Quem vendo aqui. desenha. Então eu escrevo o roteiro, ela desenha e eu faço toda a editoriação, diagramação, Que legal. tudo que Sensacional. correção de Sensacional. português, tudo isso daí. Muito legal. E é tudo, como E fala? você sabe, Wagner, que a gente, nossos pods normalmente são curtos, né? Mas esse foi, assim, porque a gente não Mas aguentou. valeu. Não, a gente não aguentou, foi bom demais. A gente deixou levar. Ah, muito bom. Que delícia, eu queria falar mais, eu queria que ele contasse mais. Dava tanta coisa pra ele ficar contar. umas 5 horas aqui. Dá pra contando. contar. Bastante história. Além do físico, eu comecei a falar, tem uma conta no Instagram Que Tirinha- chama Tirinhas Empresariais. Empresariais. O quadrinho é um projeto que ele é um projeto como se fosse um livro, né? Só que ilustrado em história em quadrinhos, né? Mas como eu falei, tem o meu livro. Então a ideia é introduzir o aluno com os quadrinhos e aí Pra a ele partir pegar desse gosto do momento, negócio. exato, ele migrar para os livros. Os livros também todo com base em temas geeks. Então eu trabalho com o filme do Homem de Ferro, no direito societário. Nossa, que muito Senhor dos legal. Anéis, Harry Potter, Homem-Aranha, Batman. Então, todos esse universo e casos reais, né? De hamburgueria que usou indevidamente a marca, enfim. Então, a gente fez uma pesquisa geek, assim, do conteúdo. Obviamente que nem tudo, mas né, tudo que eu consegui ali. Então, a editora Foco, esse é o livro técnico mesmo, com estudo, né? Autores, etc. E aí tem o projeto História em Quadrinhos e um outro projeto, que é um projeto para Instagram, que é os Tirinhas Empresariais, que aí eu tenho com a Kat também, a Kat Selan, que é artista. Então a gente legal. procura um professor de direito, uma pessoa renomada em direito empresarial. Junto com essa pessoa, eu desenvolvo o tema, desenvolvo o roteiro, aprovo com a pessoa, Nossa, muito vai para legal. tirinha. Muito É uma produção, legal. demora uma semana mais ou menos. Eu Sensacional. faço Nossa, convite. Wagner, muito legal. E o Wagner ainda tinha para falar que ele ainda tem essa. Ele tá na atual gestão da OAB. Da OAB, Mas não dá diretor. tempo da gente falar Direito disso. Minha vida é um pouco. Ainda tem. É, Vocês não vão dá. ter que pesquisar mais Mas sobre ele, tá? e eu vou ter que chamá-lo de novo. Com certeza. Agora, eu vou fazer só algumas perguntinhas Tá bom. para você. Você já respondeu algumas, eu já sei a resposta Tá. pela nossa conversa, mas eu quero ouvir de você, porque Vamos tem lá. umas perguntas que caem no que você já falou. Vamos legal. lá, vamos ver. Mas o que te acalma num dia difícil? Eu gosto muito de ler, todos os dias. Então, quando eu chego em casa, depois do trabalho, é leitura. História em quadrinhos, basicamente, ou livros. Então, eu me dedico todo dia, pelo menos 1-2 horas por dia, para leitura. Antes de dormir, eu deito, né? Põe as crianças para dormir, minha esposa, etc. Quando todo mundo está dormindo, é o meu momento que eu faço leitura. Então, a Isso te leitura, acalma. isso me acalma e me ajuda também a desacelerar. E um hábito estranho que você adora? Um hábito estranho que eu adoro, escrever história em quadrinhos. É bem estranho mesmo. Acho que é diferente, pelo Não, menos. maravilhoso, eu tô brincando. Maravilhoso. Ó, uma palavra que te define hoje. Difícil, hein? Que é difícil. Mas acho que pai, porque muita coisa que eu superei foi por conta dos meus filhos. Muito então, legal. a gente se dedica, acho que isso é a mais forte. Você é do time que respira fundo, chora escondido ou faz piada? Eu sou dos três. Eu sou dos três times. Eu acho que é que eu falei, são vários personagens, né? Tem momentos que a gente tem que ficar quieto, respirar. Tem um momento que você vai chorar sozinho e tem... Acho que eu sou da piada, também sou muito bom. Uhum. Aliás, eu estouro stand-up. Sim. É uma coisa que eu gosto. Você acredita que a gente cresce na dor ou acha que isso é um exagero? Eu acho que não precisa da dor para crescer, né? Eu tenho uma música do Gabriel Pensador que ele fala que não é porque Jesus morreu na cruz que a gente tem que sofrer. Então acho que faz parte da vida, mas não é isso que faz a gente crescer. Eu acho que a dor pode ser para crescer, pode ser para não crescer também. Então você não precisa dela para crescer. Eu acho que você precisa ter um objetivo, e é o que eu falei, eu me espelho nas pessoas. Eu não tenho um único ídolo, eu tenho vários. E essas pessoas são que me inspiram. Então, quando eu encontro pessoas que me inspiram, como você foi, que você sabe disso. Obrigada, querido. Como eu falei, o Marco Antônio Calabria, que foi meu professor, os professores da PUC, meu pai, minha mãe, né? E até os meus irmãos, minha esposa. Então, acho que quando você consegue enxergar aonde você quer chegar, você consegue ir sem dor, né? E a dor faz parte do processo. É isso Acredito aí. nisso. Essa aqui eu sei a resposta. Uma nota de 0 a 10 para sua resiliência.
Olha, em que pese eu acreditar ser resiliente, eu não acredito que eu sou absolutamente, porque a gente é falho e a gente sempre tem momentos e momentos. Sim. Então, assim, eu seria 9. 8,5, 9. Acho que acho que é Essa aqui eu acho que você também já falou mais ou menos. Tá acabando, só tem mais 2. tranquilo. Você prefere planejar tudo ou deixar a vida te surpreender? Os dois são, acho que, importantes para mim, né? Eu acho que o processo, eu aprendi muito isso com o Felipe, que trabalha comigo, ele é importante para a gente ter uma rotina e a rotina fazer com que você não se perca. Mas também a gente não consegue controlar tudo na vida. Como eu disse, eu sempre quis ser professor de direito processual civil. E a vida me levou para o direito empresarial. Ela voltou, tive a oportunidade com o Peter Panuto de dar aula de processo civil, adorei, amei, mas como me tornei doutor em direito comercial, a própria faculdade preferiu que eu seguisse Sim. nessa especialidade. Né? E é um ramo ainda difícil, né, para magistério, eu acho. Eu acho que tem grandes nomes de direito empresarial, sou muito fã, por isso que eu me Não, dedico claro às que tem, mas eu linhas. digo, não tem muita gente, né? Não, para professor não, mas os que tem... É porque quem tá no direito empresarial tá fazendo negócio, né? Para dar aula tem que ter mais paciência, né? Exato. Mas eu acho que o direito empresarial é um ramo do direito em crescente, exponencial, com grandes profissionais, e eu me orgulho muito de ter, durante essa carreira, formado profissionais e que hoje me procuram, falam comigo. Que legal. E, Muito. né, desde juízes até promotores, advogados, que me procuram muitas vezes, ou para contar história de vida, para falar como que as minhas aulas ajudaram eles a chegarem ali, ou como isso, pelo menos, abriu um pouco a cabeça dele para entender que o direito é uma coisa só, né? Eu sempre defendo isso. Então, não tem direito do trabalho, direito tributário. Óbvio, a especialização é importante, mas o conhecimento tem que ser o mais amplo possível quando você trabalha, ainda mais com empresa. É isso aí. E a última, um medo bobo. O medo bobo? É. Puxa. Não precisa ser bobo. Pode ser um medo Olha, real também, assim, sem ser bobo. eu sou muito distraído, então bater o carro pra mim é um Medo. E é uma coisa Não que é bobo. E não é só bobo, mas é muito recorrente na minha vida. Eu falo pro funileiro, né? Inclusive saí Mas de você bate muito o carro? Nossa. Bate em mim, né? Entendi. Eu Você tá no caminho dos quase outros. eu fecho. Eu brinco que eu sou Tá no caminho. o Homer Simpsons, né? A culpa é minha, eu ponho em quem eu quiser, né? Então, eu bato bastante. Eu falo pra ele que eu preciso de um plano de saúde pra acidente de veículo, mas eu ralo o carro, eu faço tudo esses negócios. Tem que estar com foco em outra coisa. Ai, que pena que a gente tem que parar. adorei, Meu, em dobro, Wagner, querido. Obrigado. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Obrigada. Espero que vocês gostem. E que a gente se veja muitas vezes. Foi. Mas super valeu. Obrigado. Super valeu. É bom Gente, conversar. uma delícia. E tem que voltar. Fica com o gostinho de quero mais. Queremos saber A gente vai ter que Eu repetir. confesso pra Vamos falar de vocês, quando vocês hiperfoco. convidaram e eu coloquei no Waze, eles me indicaram um lugar e eu achei que era no bar aqui do lado. A ideia. Mas aí eu Carlos, eu me decepcionei quando era no bar. Mas tá tudo bem. Tá certo. Ótimo, também dá pra bater papo. É isso aí. Gente, olha, muito obrigada, né, por estarem conosco. Eu sei que nem todos assistem ao vivo na hora que a gente coloca, né? Mas sem dúvida o pessoal vai assistir. Os alunos do Wagner vão querer ver o Wagner, né? E vão querer Quem saber quiser como é que vir foi conversar isso. também, a gente Quem quiser, gente tá fácil, né? A gente tá Kiki? facinha. A gente tá facinho. Quem quiser, eu quero ir. Tem uma história legal pra contar? Vem pra cá, tá bom? Obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, Wagner. Tchau.